A verdade não contada sobre o rei Salomão. Salomão foi um rei amado com uma história desagradável. A Bíblia é um livro completo. Completo e imparcial que não tenta nos proteger das imperfeições de nossos heróis da fé. É difícil pensar em reis lembrados com carinho na Bíblia sem incluir Salomão. Ele sempre será lembrado como um rei que amava tanto a Deus que deu 1000 holocaustos. Pediu sabedoria a Deus, e em seguida, deixou seu povo com um entendimento tão incomum que trouxe paz e acabou com as guerras. E pôs fim às guerras. 1 Reis, capítulo 3, versículos 3 a 14. Salomão demonstrou seu amor pelo Senhor ao agir de acordo com as instruções dadas a ele por seu pai Davi. Exceto pelo fato de ter oferecido sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois esse era o lugar alto mais importante. E Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão durante a noite, em um sonho. E Deus disse: "Peço o que você quiser que eu lhe dê." Salomão respondeu: "O Senhor tem demonstrado grande bondade para com teu servo, meu pai Davi, porque ele foi fiel para contigo, justo, íntegro e severo. O Senhor continuou com essa grande bondade para com ele. E lhe deste um filho para sentar-se em seu trono neste mesmo dia. Agora, Senhor, meu Deus, o Senhor constituiu o rei o seu servo em lugar de meu pai Davi, mas eu sou apenas uma criança e não sei como cumprir meus deveres. Teu servo está aqui entre o povo que o Senhor escolheu, um grande povo, numeroso demais para ser contado ou numerado. Portanto, dê a seu servo um coração perspicaz para governar seu povo e distinguir entre o certo e o errado. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo?" O Senhor ficou satisfeito com o pedido de Salomão. Então Deus lhe disse: "Já que você pediu isso, e não por uma vida longa ou riqueza para você, nem pediu a morte de seus inimigos, mas por discernimento na administração da justiça, eu farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e perspicaz, de modo que nunca haverá ninguém como você, nem jamais haverá. Além disso, eu lhe darei o que você não pediu: riqueza e honra, de modo que em sua vida você não terá igual entre os reis. E, se você obedecer a mim e guardar os meus decretos e ordens, como fez Davi, seu pai, eu lhe darei uma vida longa." Salomão é famoso por ser tão popular por causa de sua profundidade, percepção e soluções. Ele escreveu alguns dos livros mais conhecidos da Bíblia, como Eclesiastes, Cânticos de Salomão e Provérbios, que são livros repletos de percepções. Nesses livros, ele escreveu muitas palavras sábias, citações, músicas e provérbios, que são tão profundos que ainda hoje os exploramos. Exemplos dessas pérolas de sabedoria são Provérbios, capítulo 5, versículos 1 e 2. "Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Volte seus ouvidos para minhas palavras de discernimento, para que você mantenha a discrição, e seus lábios preservem o conhecimento." Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 11. Há um tempo para tudo, e um tempo para cada atividade debaixo dos céus. Ele fez tudo belo em seu tempo. Ele também colocou a eternidade no coração humano. Mas ninguém pode compreender o que Deus fez do começo ao fim. Salomão era um homem sábio que era difícil de ignorar e fácil de amar. É por isso que muitas pessoas vieram de longe e de perto para buscar sua sabedoria, riqueza ou conselho.
1 Reis capítulo 10 versículos de 1 a 18. Quando a rainha de Sabá ouviu sobre a fama de Salomão e seu relacionamento com o Senhor, ela veio para testar Salomão com perguntas difíceis. Chegando a Jerusalém com uma grande caravana, com camelôs carregados de especiarias, grandes quantidades de ouro e pedras preciosas, ela foi até Salomão e conversou com ele sobre tudo o que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão no palácio que ele havia construído, a comida em sua mesa, os assentos de seus oficiais, os servos em seus trajes, seus copeiros, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Ela disse ao rei: e a notícia que ouvi em meu país sobre suas realizações e sua sabedoria é verdadeira. Mas eu não acreditava nessas coisas. Até que vim e vi com meus próprios olhos. De fato, nem mesmo a metade do que me foi dito. Em sabedoria e riqueza, você excedeu em muito o relato que ouvi. Como seu povo deve estar feliz. Quão felizes devem estar seus oficiais que continuamente se apresentam diante de você e ouvem sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você. Em você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele o fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 120 talentos de ouro, grandes quantidades de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão trouxeram ouro de Ofir, e de lá trouxeram grandes cargas de madeira de almugue e pedras preciosas. O rei usou a madeira de almugue para fazer suportes para o templo do Senhor e para o palácio real, e para fazer harpas e liras para os músicos. Nunca se importou tanta madeira de almugue ou vista desde aquele dia. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que ele havia lhe dado de sua generosidade real. Então, ela partiu e voltou com sua comitiva para seu país. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 666 talentos, sem incluir as receitas dos mercadores e comerciantes, e de todos os reis da Arábia, e dos governadores dos territórios. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro martelado. Cada escudo continha 600 siclos de ouro. Ele também fez 300 escudos pequenos de ouro martelado, com 3 minas de ouro em cada escudo. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano. Depois, o rei fez um grande trono coberto de marfim e coberto de ouro fino. No entanto, aspectos muito desagradáveis e completamente bagunçados de sua vida, como seu casamento com 700 mulheres e 300 concubinas, são surpreendentes. 1 Reis, capítulo 11, versículos 1 a 13. O rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Elas eram de nações sobre as quais o Senhor havia dito aos israelitas: vocês não devem se casar com eles, porque eles certamente farão com que o coração de vocês se volte para os deuses deles. No entanto, Salomão se apegou a elas com amor. Ele tinha 700 esposas de origem real e 300 concubinas. E suas esposas o deixaram desgarrar-se. Quando Salomão envelheceu, suas esposas desviaram seu coração para outros deuses. E seu coração não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai, havia sido. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidonios, e Moleque, o detestável deus dos amonitas. Assim,
Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não seguiu o Senhor completamente como Davi, seu pai, havia feito. Em uma colina a leste de Jerusalém, Salomão construiu um lugar alto para Quemós, o detestável deus de Moabe, para Moleque, o detestável deus dos Amonitas. Ele fez o mesmo para todas as suas esposas estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. O Senhor ficou irado com Salomão, porque seu coração se desviara do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não cumpriu a ordem do Senhor. Então, o Senhor disse a Salomão: visto que essa é a sua atitude, e você não cumpriu a minha aliança e os meus decretos, que eu lhe ordenei, certamente arrancarei o reino de você e o darei a um de seus subordinados. Contudo, por causa de Davi, seu pai, não farei isso durante sua vida. Eu o arrancarei da mão de seu filho. No entanto, não lhe arrancarei o reino inteiro, mas lhe darei uma tribo. Por amor de Davi, meu servo, e por causa de Jerusalém, que eu escolhi. Por fim, essa luxúria, fraqueza e falta de disciplina em seu relacionamento com as mulheres fizeram com que Deus lhe desse as costas, até que ele perdeu quase tudo que tinha. 1 Reis, capítulo 11, versículos 28 a 40. Ora, Jeroboão era um homem de posição. E quando Salomão viu como os jovens faziam bem o seu trabalho, ele o encarregou de toda a força de trabalho das tribos de José. Naquela época, Jeroboão estava saindo de Jerusalém, e Aías, o profeta de Siló, o encontrou no caminho, vestindo uma capa nova. Os dois estavam sozinhos no campo. E Aías pegou o manto novo que ele estava usando e o rasgou em 12 pedaços. Então disse a Jeroboão: tome 10 pedaços para você. Porque isto é o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Veja, eu vou arrancar o reino da mão de Salomão, e lhe darei 10 tribos. Mas, por causa do meu servo Davi, na cidade de Jerusalém que eu escolhi, de todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoram Astarote, a deusa dos Sidonios, Chemos, o deus dos Moabitas, e Moleque, o deus dos Amonitas. E não me obedeceram, nem fizeram o que é reto aos meus olhos, nem guardaram os meus decretos e leis, como fez Davi, pai de Salomão. Mas eu não tomarei todo o reino das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida, por causa de Davi, meu servo, a quem escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e decretos. Eu tomarei o reino das mãos de seu filho e lhe darei 10 tribos. Darei uma tribo a seu filho, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade onde escolhi colocar meu nome. No entanto, quanto a você, eu a levarei, e você governará tudo o que seu coração desejar. Você será rei sobre Israel, se você fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar em obediência a mim e fizer o que é certo aos meus olhos, obedecendo aos meus decretos e ordens, como fez Davi, meu servo. Eu estarei com você. Construirei para você uma dinastia tão duradoura como a que construí para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas Jeroboão fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, e ficou lá até a morte de Salomão. Salomão, que já foi o líder amado das 12 tribos de Israel, deixou apenas uma tribo como legado. Sua vida nos ensina que até mesmo o herói mais célebre tem fraquezas que precisam ser enfrentadas se quiserem terminar fortes.
Oremos. Senhor, obrigado por ser o Rei amoroso da minha vida. Obrigado pelas lições da vida de Salomão. E como os princípios aumentaram minha compreensão de viver para agradá-lo. Terei um final glorioso e terminarei minha jornada com propósito. Para o louvor de seu nome. Em nome de Jesus, eu peço. Amém.